Oiê, tudo bem com você? Eu sou a doutora Paula Ribeiro, psicóloga, e vim no meu canal hoje para dar uma palavrinha com você. E a primeira coisa que eu quero fazer é te perguntar se você tem tentado fazer as coisas na sua vida e você vê que as coisas não saem do lugar, que você vê que tá travado, você tenta e não sai, as coisas não se desenvolvem, que possivelmente você está passando por um processo de sabotagem que talvez nem você tenha percebido. Então eu vim falar um pouquinho hoje com você que está com essa sensação que a sua vida está travada, com a sensação que você se sabota, mais especificamente com a palavra autossabotagem. Então o que seria isso? A autossabotagem são comportamentos, pensamentos, emoções e funcionamento do nosso pensamento, da nossa organização mental e sentimental, como uma forma de refúgio ou muitas vezes como uma forma de gerar segurança. O que acontece muito quando a pessoa passa pelo processo de sabotagem? Ela quer ter uma segurança, então ela se sabota com medo de errar, ela se sabota por medo de fracassar, ela se sabota por medo de tentar e não dar certo. Então, normalmente tem uma insegurança muito profunda, mas o mais específico mesmo é que a pessoa se sabota com medo de fracassar. Então, muitas vezes você, começa, mas com medo de não dar conta, com medo de não conseguir, com medo do fracasso, você já para antes mesmo de dar sequência. E muitas vezes também tem uma insegurança por trás disso, tem um perfeccionismo, uma dificuldade de lidar com o erro. Porque aí, se você errar, se você não dar conta, vai reforçar inconscientemente a sua insegurança de que você não é boa ou bom o suficiente para isso. Então você entra nesse ciclo vicioso e aí você usa várias coisas que talvez você não está percebendo, que te faz procrastinar, que te faz deixar para depois. Então você passa muito tempo no celular, aí você coloca a sua vida no ativismo, são muitas atividades, correndo para lá, correndo para cá, correndo para lá, correndo para cá. Aí você usa o horário para fazer outras coisas que você deveria, que você não faz. Então assim, aí você não tem essa consciência de que você está usando vários mecanismos para se distrair, assim, sei lá, tipo assim, fica muito fissurado nos fazeres de casa, limpeza, organização da casa, fica muito tempo no telefone, às vezes você coloca alguma atividade, alguma coisa extra com o intuito de distrair a cabeça, de relaxar, e aí você desanda, porque eu trago muito uma questão aqui, que eu quero trazer para vocês, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, que é uma linha muito tênue entre o descanso e a procrastinação, porque a gente não é obrigado a dar conta de tudo, então tem uns certos momentos que é importante você parar para dar uma descansada, uma aliviada, mas isso não pode virar rotina e você soltar a rédea. Por quê? Porque nós temos obrigações a serem cumpridas, nós somos adultos. Então, muitas vezes você não finaliza os seus objetivos, não termina um objetivo novo, não alcança certos tipos de projeto por causa disso, porque você já tem uma tendência a procrastinar, já tem uma tendência a achar que não vai dar conta, que não vai conseguir, que não vai ficar bom mesmo, que não é legal, e aí na hora que dá uma saidinha assim pra descansar, você já usa aquilo de desculpa de descanso pra poder deixar pra lá, aí você já relaxa, e aí quando você vê, já descambou. Então eu falo muito que é importante a gente ter um processo de rotina, que você tem um processo rotineiro, e aí às vezes se você não sabe lidar com as questões, faça uma planilha, faça uma anotação, se esquematiza, não coloque muita atividade, porque senão você pode também não fazer, e aí vai reforçar a sua autossabotagem, porque você vai sentir que você sempre fracassa, mas também não deixa o negócio correr solto, tem que tentar ter esse equilíbrio, sabe, esse processo, para você não deixar
de fazer o que você precisa fazer, para não deixar os seus projetos para lá. Então, tá cansado, tá estressado, tá muito cansativo, para e descansa. É interessante também você fazer uma avaliação, assim, como é que tá caminhando, trazer a autoconsciência. Eu falo isso muito com meus pacientes. Para e faça uma análise do que você está sentindo, do que você está pensando, uma análise de como foi sua semana, de como foi seu mês. Se você fez um planejamento e esse planejamento não ocorreu, por que esse planejamento não ocorreu? Para você achar onde está o problema. Se o problema realmente é você, com a procrastinação e a autossabotagem, ou se é do sistema, ou se é uma falta de organização, porque senão as coisas vai correndo de qualquer jeito, vai correndo solto e a gente vai ficando o tempo todo triste, desanimado e frustrado porque não consegue alcançar os objetivos. E muitas coisas dependem da gente mesmo, né? Então é legal a gente fazer esse processo de olhar para dentro da gente. É por isso que eu trago sempre aqui que se você não estiver conseguindo, se você não estiver dando conta, procure a terapia. Você ver isso, você reconhecer, isso não é problema, não é vergonha, é ótimo, porque a gente só muda aquilo que a gente vê. Quando você enxerga, quando você reconhece que você é assim, que você é desse jeito, já é 90% do caminho andado. E aí, se você fala, não dou conta sozinho, procure uma ajuda, procure uma terapia, porque é para isso, para que você veja você, para que você entenda a sua perspectiva de defeitos e qualidades, o que você pode melhorar ou não, o que você tem que aceitar para dar continuidade. E aí, se esse vídeo faz sentido para você, eu te convido a encaminhar para mais pessoas que estão precisando ouvir isso. Procure terapia se precisar, eu estou à disposição. Me segue nesse canal, compartilha e também nas redes sociais.